pessoal, trabalhando então área e perímetro de um polígono. O que é área, o que é perímetro? Perímetro de um polígono é dado pela soma das medidas dos seus lados. Então a gente pode pensar que perímetro é o contorno de uma figura, certo? Contorno de um polígono. Toda vez que ele falar contorno, dar uma volta, eu tenho que estar associando ao perímetro dessa figura, desse polígono, ok? Perímetro sempre é representado em matemática por 2P. Por que um P só? Ele é o semiperímetro. Então eu tenho 2P, perímetro, que é a volta inteira do contorno, e P como metade do perímetro. Então, semiperímetro. Ok? Área é o nome que chamamos a medida da sua superfície, ou seja, a área é o espaço ocupado dentro do perímetro, dentro do contorno dessa figura. E cada uma das figuras planas, a gente tem uma fórmula específica para calcular a sua área. Lembrando, quando a gente trabalha matemática, a gente trabalha as figuras geométricas regulares, então as mais comuns: triângulo, quadrado, retângulo, círculo, trapézio, paralelogramo, ok? Na vida real, nem sempre a gente tem figuras tão certinhas como as figuras planas, só que para cada caso existe uma maneira específica para calcular a área, ok? Lembrando que toda figura pode ser também decomposta em triângulos. Eu posso transformar um quadrado em dois triângulos, eu posso transformar o trapézio em quatro triângulos, certo? Então posso fazer isso também através da decomposição das figuras em triângulos. E também lembrando que a área é representada pelo Azinho ou S, dependendo do livro ou local que a gente está verificando, tá? Quando a gente está estudando. Então aqui, se eu tenho essa figura aqui, que ela não é uma figura regular, certo? Ela é irregular. Essa linha preta, esse contorno aqui, é o que a gente chama de perímetro. Então, se no exercício fosse, por exemplo, que é bem comum, tá, um proprietário deseja cercar, murar um certo lote ou espaço irregular como esse. Quantos de tela ou quantos de muro será necessário para calcular, para cercar essa figura? Então, aqui de vermelho, a gente tem o perímetro, que é associado ao que? Ao contorno. Que lembrando que contorno e perímetro é uma medida linear, então ela é medida o que? Em centímetros, metros, é, decímetros, milímetros, dependendo do que for, né? De cada situação, quilômetros, certo? São medidas lineares de distância. E dentro dessa figura é o que a gente chama de área. Então, tudo que estiver ocupando dentro dessa figura, a gente chama de área. É o espaço ocupado dentro do meu perímetro, dentro do meu contorno aqui. Então, aqui eu tenho área. A área é o espaço dentro. E elas são medidas de área, já não é linear. Lembra que medida de área são em 2D. Eu tenho comprimento e largura, certo? Então, duas dimensões, 2D. E essas medidas então são em centímetros quadrados,
metros quadrados, decímetros quadrados, milímetros quadrados e quilômetros ao quadrado, ok? Então, espaço, área, sempre é uma medida quadrada, uma medida que tem comprimento e largura. Então, vamos lá. Então, verificando e associando aqui, cada figura básica, os seus elementos e como é que eu acho o perímetro e eu acho a área dessa figura. Tá, triângulo é uma figura de 3 lados, então vou chamar os lados aqui de A, B e C. Só mudar aqui um pouquinho os nomes. A, B, C. E calculando do ponto mais alto até a base, a parte de baixo, no meu triângulo, perpendicular, ou seja, formando um ângulo reto, ângulo de 90 graus, eu tenho a altura. Perímetro é a soma dos lados, ok? E a área é a base vezes a altura dividido por 2. Então, perímetro, somar os lados, A mais B mais C, que é o contorno. A área, base, então pegar a medida da base, multiplicar pela medida da altura e dividir por 2. Lembra que um triângulo é metade de um quadrado, metade de um retângulo. Então, pego a comprimento vezes a largura, que corresponde à altura, e parto ele no meio. Por isso, dividido por 2. O retângulo. O retângulo é uma figura geométrica plana, formada por 4 lados, por isso que ele é considerado um quadrilátero, que todos os ângulos internos, os ângulos de dentro, possuem a mesma medida, ou seja, todos possuem ângulos de 90 graus, ângulos retos. Então aqui eu tenho uma medida que eu chamo de base, de baixo, e do lado eu tenho a largura que eu chamo de altura. Para me calcular então, altura H, base B. Para me calcular o perímetro, é somar 2 vezes a base embaixo e a base em cima, já que são paralelas, e também as duas alturas, então a altura esquerda, a altura na direita. Então, soma os 4 lados, eu tenho o perímetro. A base é pegar basicamente, ou a área é pegar basicamente a base e multiplicar pela altura, ok? Quadrado. O quadrado é um quadrilátero regular, formado por 4 lados congruentes, congruente significa que são iguais, e ele é formado por 4 ângulos internos de 90 graus, também congruentes, chamados de ângulos retos. Ok, o que eu tenho dentro desse quadrado? Eu tenho um lado que eu chamo de L. Como todos são iguais, todos os lados do quadrado são iguais, o perímetro, então, é 4 vezes meu lado, e a área é pegar o quê? Quem corresponde à base? O meu lado. E quem corresponde à altura? Também é o meu lado. Então, a área é pegar lado vezes lado, ou lado ao quadrado, como preferir. Paralelograma. Paralelograma, figura plana que possui 4 lados. Ele faz parte dos estudos de geometria, sendo também um quadrilátero que tem todos os lados opostos paralelos. Aqui no quadrilátero eu tenho uma base, que é a parte de baixo, traçando aqui do ponto mais alto até a base, eu tenho o que eu chamo de altura, H, sempre formando um ângulo reto com a base. E para mim fazer o cálculo do perímetro, eu tenho que somar todos os lados, já que agora eu não tenho os lados congruentes, lados iguais, igual tinha o quadrado. E também eu tenho que a área da base é pegar a área da minha figura, pegar a base e multiplicar pela altura, assim como o retângulo, assim como o quadrado. O losango.
O losango ele possui uma característica que diferencia ele dos quadriláteros, que todos os lados são iguais, porém os seus ângulos internos não são iguais, igual o quadrado, igual o retângulo, que todos os lados tinha a mesma medida de 90 graus. O losango lembra essa pipa e os lados são iguais, só que os ângulos não são. Então essa é as características mais diferente do losango para os outros quadriláteros. Só que no losango eu tenho duas características em comum, duas coisinhas. Se eu traçar de um vértice até o outro vértice, que a gente chama de diagonal, eu tenho essas duas medidas aqui. Uma a gente chama de diagonal maior, representado por D maiúsculo, e a outra a gente chama de diagonal menor, que a gente chama de Dzinho minúsculo. E também o lado L, já que todos são iguais. Para me achar o perímetro, o que eu faço? 4 vezes o lado, já que todos os lados são iguais, somar 4 vezes é multiplicar por 4 esse lado. A área que eu tenho do losango, como é que eu calculo? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então faço a multiplicação das duas diagonais, o resultado divido por 2. O trapézio. Trapézio é uma figura geométrica plana que também pertence aos quadriláteros porque possui 4 lados e possui somente um lado, um par de lado paralelo, certo? É o que diferencia ele dos outros quadriláteros. Tá, o que eu tenho no trapézio? Duas bases, que a gente chama de base menor, que eu chamo de B minúsculo. O lado maior, então, base maior, que eu chamo de B maiúsculo. E partindo lá de cima até a minha base, formando o ângulo reto, eu tenho a minha altura, H. Certo? Então aqui, para mim achar o perímetro, eu somo os lados, eu tenho contorno. Para mim achar a área ocupada pelo trapézio, somo as duas bases, multiplico pela altura e divido por 2. Então está aqui a fórmula do lado. Lembrando que cada figura possui uma forma diferente para calcular a sua área, certo? E por último, o círculo. O círculo, a única coisa que eu tenho que saber dele é o raio, certo? Que é o segmento que parte do centro até a extremidade, até o contorno. Lembrando que o contorno é chamado de circunferência. E dentro é chamado de círculo. Então a área do círculo é uma coisa e o perímetro do círculo é chamado de circunferência, o contorno do círculo, certo? Para me calcular então a circunferência, eu tenho fórmulas. 2 vezes o número de π vezes o raio. Lembrando de duas coisinhas importantes, que o diâmetro é 2 vezes o raio e que o número de π que é esse símbolo letra grega é aproximadamente 3,14. Tem exercícios que permite você aproximar ele para 3, certo? Mas vocês têm que associar ao número 3,14. Aproximadamente, ele é um número irracional que tem infinitas casas decimais
sem nenhuma repetição. Então ele é um número irracional. Bem, aqui então, circunferência é o meu contorno, contorno do meu círculo. Como é que eu acho o contorno? Através da fórmula. 2 vezes o número de π, que é 3,14 aproximadamente, vezes o raio. E para mim achar o espaço ocupado pelo círculo, então a área do meu círculo. O círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, outra fórmula, 3,14 vezes o raio ao quadrado. Ok? Então, aqui algumas aplicações, certo? Na chácara do Senhor José, será cercado um canteiro circular com 2 metros de raio para proteger dos animais domésticos. Então, tem um círculo e ele quer cercar esse canteiro. Considere π valendo 3,14. Diante do exposto, a quantidade de metros de tela gasto será aproximadamente o quê? Então eu tenho uma figura redonda, eu quero cercar de tela e eu quero saber quanta tela eu vou gastar. Então, lembrando que a circunferência é o quê? 2π vezes o raio. Tá, ele pediu para usar o π valendo 3,14 e o raio ele disse que era 2. Então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3,14. Então eu creio que 4 vezes 3,14 é 12,52. 56 metros. Distância linear, ok? Medida linear. Próximo exercício, calcular a área da região limitada por duas circunferências concêntricas. Concêntrica significa que tem o mesmo centro, as duas estão no mesmo centro, concêntrico, com um raio de 10 centímetros e a outra com um raio de 6 centímetros. Tá, se eu for pensar então nessa figura, eu quero a área limitada, ou seja, eu quero essa arinha verde aqui. Tá, para mim achar essa arinha verde, o que eu posso fazer? A área limitada é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então é só achar a área maior, a área menor e subtrair. Tá, fórmula da área do círculo. Π vezes R ao quadrado. Como aqui ele deixou π sem substituir pelo valor numérico, a gente não vai mexer no π. Então, do maior tem raio 10. Então, π vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. Então, 100 π centímetros quadrado. Unidade de área. A área menor. Área menor, então, mesma fórmula, π vezes r ao quadrado. Só que o raio agora é 6. Então, π vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Então, 36π centímetro ao quadrado. A área limitada, então, é 100π menos 36π. 100 menos 36, 64 centímetros, 64π centímetros ao quadrado, ou seja, alternativa A. Resumindo, acha a área do círculo maior, subtrai a área do círculo menor, que você tem a área limitada. Próxima questão. Uma empresa que fabrica peças de aço foi contratada para produzir um logotipo no formato, cujo formato é de uma justaposição de um triângulo a um semicírculo. Nesse logotipo, a medida do diâmetro do semicírculo é igual à medida da base do triângulo. A figura abaixo apresenta o desenho desse logotipo com algumas de suas medidas. E ele pergunta, qual foi a quantidade de aço utilizado por essa empresa para produzir esse logotipo?
Então eu tenho aqui que a área do logotipo é o quê? A área do triângulo mais a área do semicírculo. Então eu tenho que calcular a área do triângulo, a área do semicírculo. Então aqui, o que eu tenho? Tenho esse triângulo, olhando só aqui. A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Substituindo, base vale 10, altura vale 10, dividido por 2. 10 vezes 10, 100, dividido por 2, 50 centímetros ao quadrado. Tá. E o semicírculo? Qual que é a fórmula da área do semicírculo? Π vezes r ao quadrado dividido por 2, já que é metade do círculo. Qual que é o raio? Ele falou que o diâmetro vale 10, e o diâmetro é o dobro do raio. Se o diâmetro vale 10, o raio vai valer 5. Então, π... Opa, já podemos substituir aqui, porque o π ele deu como 3,14 vezes 5 ao quadrado dividido por 2. Então, o que vai ser? Vai ser 3,14 vezes 25 dividido por 2. 3,25. 3,14 vezes 25 é 78,5 dividido por 2, 39,25 centímetros quadrados. Então aqui a área do logotipo é a área do triângulo, que é 50, mais a área do semicírculo, que é 39,25. Somando os dois, 89,25 centímetros ao quadrado. Então eu acho a área do meu logotipo. Aqui, como não é uma figura regular, só que eu posso separar entre duas figuras, eu tenho um triângulo na parte de cima e um semicírculo na parte de baixo. Acho a área de cada um e junto depois. Bem, pessoal, espero que esteja claro. Trabalhar com área é lembrar e aplicar fórmulas, ok? Então, treine a memorização das fórmulas ou entenda muito bem a figura. Se vocês entenderem a figura, vocês não têm que decorar as fórmulas. A partir do momento que você olha a figura, você entende ela e consegue deduzir a fórmula, ok? Até mais. Tchau, tchau.